Olá, meus amados irmãos, que Deus abençoe a todos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amados, compartilhe essa mensagem com seus amigos, inscreva-se em nosso canal e não esqueça de ativar o sininho para receber as novas mensagens desta série. Deixe seu like e faça o seu comentário, assim você nos ajudará a divulgar a palavra de Deus. Bem, queridos, hoje estarei compartilhando com vocês o 4º capítulo desta série sobre a grande tribulação. Então vamos à mensagem de hoje: os 4 cavalos do Apocalipse e a morte de bilhões. E a base da minha mensagem está escrito no livro de Apocalipse, capítulo 6, versículo 1 e 2. E, havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia como em voz de trovão: vem e vê. E olhei e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Abertura do primeiro selo, o cavalo branco. O primeiro selo fala do cavalo branco, que representa o anticristo, que de forma simulada se apresenta com o perfil de Cristo, passando a enganar as nações e os judeus, que farão com ele uma aliança de uma semana, ou seja, de 7 anos, segundo Daniel, capítulo 9, versículo 27. Após 3 anos e meio de aliança, o anticristo vai se opor e se levantar contra tudo o que se chama Deus ou se adora. Se assentará como Deus no 3º templo já construído, querendo parecer Deus. Assim diz a palavra do Senhor, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Amados, muitos defendem este cavaleiro como sendo Cristo, comparando o Apocalipse capítulo 19, versículo 11. Entretanto, isso é impossível, porque Cristo é quem abre o selo. O branco representa a paz e a prosperidade que o anticristo no início promoverá para enganar as nações. Em Apocalipse vemos uma comitiva trágica, sombria e infernal. Por isso cremos ser realmente o anticristo. Ele forjará uma falsa paz e prosperidade mundial, mas logo virá repentina destruição. Assim diz a palavra do Senhor. Pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição. O arco do cavaleiro fala do longo alcance e amplitude de suas ações malignas. A sua partida no início da batalha será vitoriosa, inclusive porque não enfrentará qualquer protesto e oposição da verdadeira igreja. Nesse tempo, a igreja que já foi arrebatada estará celebrando as bodas do Cordeiro de Deus. A coroa, o cavalo branco e a partida vitoriosa do anticristo fala dele como o falso Messias que vem solucionar as crises mundiais. Seu governo representa a falsificação do governo de Cristo no milênio. Isso porque ele sempre imita o verdadeiro Cristo, que monta no verdadeiro cavalo branco. Assim diz a palavra do Senhor. E vi o céu aberto, e eis o cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Amados, esse é o verdadeiro Jesus Cristo. Aleluia. Podemos ver os elementos que virão na comitiva do Senhor, que serão de qualidade incomparável àquela que são vistas no capítulo 6. Assim diz a sua palavra. E seguiam-no os exércitos no céu em cavalos brancos, e vestidos de linho fino, branco e puro. Portanto, os exércitos que virão com Cristo é a sua própria igreja.
a abertura do segundo selo, o cavalo vermelho. E, havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo: Vem e vê. E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. O segundo selo do cavalo vermelho, a cor do cavalo significa sangue, que simboliza vingança e guerra. Esse cavalo vermelho pode representar o militarismo conquistador mundial, as forças armadas do anticristo que saiu para subjugar e vencer seus inimigos. Mas o anticristo começa a sofrer o desagrado de muitos povos e das guerrilhas, facções, terrorismos e atos perturbadores que começam a surgir e a se desenvolver em grande escala e com feroz agressividade. Não será apenas guerras entre nações, mas também a luta de homem contra homem, de grupos contra grupos, uma verdadeira anarquia em toda parte do mundo. Portanto, isso faz parte do juízo de Deus que tirará a paz da terra. Abertura do terceiro selo, o cavalo preto. E, havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer ao terceiro animal: Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava assentado tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos quatro animais, que dizia: Uma medida de trigo por um dinheiro, e 3 medidas de cevada por um dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. O terceiro selo é o cavalo preto, que significa fome e grande miséria, que hoje já estamos sofrendo com a explosão do crescimento populacional demográfico, que em 1950 era de 2 bilhões de pessoas, e hoje já são quase 8 bilhões. E com as consequências trágicas da guerra e calamidades que hão de assolar o mundo, que acontecerá neste período, virá a inevitável fome e grande miséria pela falta de produção. Os gêneros de primeira necessidade serão vendidos a preço de ouro, sendo que a provisão de um dia se comprará pelo salário de um dia de trabalho. Haverá um racionamento mundial como nunca houve em toda a história da humanidade. A história relata casos dos moradores de Jerusalém nos anos 70 depois de Cristo, que por falta de alimentos os pais comiam seus próprios filhos. E os soldados romanos se revoltaram ao se depararem com os corpinhos daquelas crianças que ainda não estavam inteiramente consumidos, mas guardados para o consumo. Assim sendo, o terceiro selo vai despertar nos homens o pior aspecto de seu caráter, e todos verão o que realmente é viver sem Deus. Essas coisas farão parte do juízo de Deus sobre os homens que desprezaram o seu amor, sua graça e a sua vontade. Hoje, em nossos dias, muitos estão menosprezando essas e outras dádivas de Deus sem perceber que seu juízo se aproxima a cada dia. Abertura do quarto selo, o cavalo amarelo. E, havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia: Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte. E o inferno o seguia, e foi-lhes dado poder para matar a 4ª parte da terra, com a espada, e com fome, e com peste, e com as feras da terra. Amados, o quarto selo é o cavalo amarelo, que significa a morte, e o inferno que o segue. Com as calamidades causadas pelas guerras, fomes, vêm as doenças e, consequentemente, a morte e a perdição no inferno. Este será o tempo da desolação na grande tribulação,
que produzirá sobre o mundo um estado miserável neste triste e angustiante período do anticristo e do domínio de Satanás. Será a multiplicação excessiva de doenças, bactérias, vírus e feras destruidoras que matarão a quarta parte da humanidade, que se fosse hoje seria aproximadamente quase 2 bilhões de pessoas. Isso é muito triste para aqueles que viverem neste período de grande tribulação. Jesus disse: e se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Amados, esses dias abreviados se referem à última semana das 70 semanas profetizada por Daniel, as quais já se cumpriram 69 semanas, faltando apenas uma semana que corresponde ao período de 7 anos da tribulação. Se esses dias não fossem abreviados, ninguém se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados. Os escolhidos são os judeus remanescentes de Israel, servos do nosso Deus, no total de 144 mil, que serão assinalados na testa, segundo Apocalipse, capítulo 7, versículo de 3 ao 8. Eles, iluminados e protegidos pelo Espírito Santo desde os céus, são guardados sob os cuidados de Deus, em um lugar especialmente preparados. Apocalipse, capítulo 12, versículo 6. E subsistirão durante todo o período dos 7 anos da grande tribulação. Mas ai daqueles que estiverem habitando nesta terra, sem a proteção e os cuidados de Deus neste tempo do fim. Bem, queridos, precisamos estar preparados para o arrebatamento, vigiando e orando, em plena comunhão com Deus, andando em santidade, cheios do Espírito Santo e obedecendo ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas, se porventura você ainda não entregou a sua vida para o Salvador, faça hoje mesmo essa decisão, porque o amanhã pode ser tarde demais. E se você está afastado da presença do Senhor, arrependa de seus pecados, volte para Jesus, reconcilia-te com Ele agora mesmo e retorne para a casa do Pai. Então, queridos, vamos orar ao Senhor. Pai Santo, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, obrigado pela Tua palavra. Ó Espírito Santo, revela a cada coração e edifica o Teu povo. Eu oro também por essa pessoa que está arrependida de seus pecados, entregando a sua vida ao Salvador ou reconciliando. Perdoa seus pecados, salva, cura, liberta, restaura, abençoa e escreve seus nomes no livro da vida, em nome de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Bem, irmãos, agradecemos a todos que participaram desta live. E se Deus nos permitir e Jesus não voltar, participe na próxima sexta-feira do 5º capítulo desta série. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém.